Salve lá, meus caros e minhas caras, bem-vindos a mais um episódio do Bora Pensar. Sempre lembro a você que não me conhece que meu nome é Romeu Volela, eu sou doutorando em filosofia e eu criei esse canal para trazer os filósofos e as teorias que eu aprendo lá na academia, mas também outros assuntos relacionados à história do pensamento que eu aprendo fora da academia, busco por conta própria e trago aqui para o canal para nós o quê? Aumentarmos o nosso repertório intelectual para que nós possamos assim aplicar todo esse conhecimento à vida. O lema do canal é filosofia aplicada à vida, porque senão não tem graça. Bem, hoje eu vou continuar a falar sobre o Caibalion. Na verdade, é o último episódio de uma série de 8 que eu estou fazendo sobre o livro O Caibalion, que é um livro que foi escrito no século XIX, que traz a filosofia de um filósofo que viveu no Egito Antigo, chamado Hermes Trismegisto, Hermes três vezes o Grande, um filósofo enigmático e que concebeu uma filosofia que traz 7 princípios que regem todo o universo. O Hermes Trismegisto não é um filósofo qualquer, ele influenciou vários outros filósofos no decorrer da história do pensamento. Só para vocês terem ideia, o último trabalho que eu fiz no doutorado de filosofia medieval, de um filósofo que se chamava Nicolau de Cusa, um livro fantástico chamado A Douta Ignorância, traz muito da filosofia hermética. Para vocês terem ideia como o pensamento do Hermes Trismegisto ele viajou ao longo da história da filosofia. Bem, vamos voltar ao tema do episódio. Hoje nós vamos falar do princípio de gênero, que é o princípio que vai explicar a origem e o nascimento de tudo que existe no universo. Bom, princípio de gênero. A palavra princípio, o significado dela é começo. Então, quando nós falamos dos princípios herméticos, é o começo de leis que regem todo o universo. Estavam lá no princípio, no comecinho. Gênero é uma palavra que vem do latim genere, que significa nascimento e origem. Então, o princípio de gênero é o começo do nascimento, da origem de tudo que tem no universo. Eu vou trazer uma historinha da mitologia grega, porque eu acredito que esta mitologia vai permitir que vocês compreendam melhor o princípio de gênero, que não é muito fácil de explicar. Qual que é o mito que eu vou trazer para vocês? No começo da mitologia grega, existe um livro que se chama Teogonia, que foi escrito por um grego que se chamava Hesíodo. Isso no século 8 a.C., ou seja, muito tempo depois do Caibalion. Teogonia, teo, é Deus, e gonia, nascimento. Então, é um livro que conta a gênese, o nascimento dos deuses gregos. Lá no comecinho do livro, ele conta a história de Urano e Gaia. Quem que era Urano? Urano, ele era o deus do céu. Muitas vezes atribuído também à ideia de pai do universo. E conta a história também de Gaia. Romeu, quem que foi Gaia? Gaia era a Terra. E Urano, ele tinha uma necessidade, um ímpeto de cobrir Gaia um tempo inteiro. Por quê? Ele queria depositar sua vontade, o seu desejo em Gaia. Então, esse mito de Urano e Gaia, eu acho que vai permitir que você compreenda a primeira lição de hoje. A diferença do princípio do gênero masculino do gênero feminino. O Caibalion diz que tudo no universo tem os dois gêneros, o masculino e o feminino. O masculino, sempre lembre de Urano. A energia masculina é sempre aquela energia que quer cobrir, quer espalhar o quê? O germen, a vontade de ser. Mas precisa sempre do outro gênero, que é o feminino, para que isso possa acontecer. Quando você junta o gênero masculino e feminino, o que você tem? Você tem algo novo. Você cria
algo novo. Então, lá na teogonia, a explicação do surgimento, né, dos titãs, e depois os titãs vão dar origem aos deuses, daí rola mó barraco, enfim, essa história não interessa aqui hoje. Eu quero só que você guarde as características de Gaia. Sempre quando eu falar de gênero feminino, lembra de Gaia, né? Que ela é o grande útero, é o gênero feminino. E Urano é sempre aquela vontade de cobrir Gaia, que representa a energia masculina. Então essas são as primeiras coisas que eu queria falar na introdução para você compreender a diferença do princípio de gênero masculino e feminino. Mais uma pequena informação na nossa introdução. O todo não é masculino ou feminino. O todo ele tem os dois aspectos. São formas diferentes que o todo encontrou para produzir. Pô, para pensar, faz total sentido. Se você tem uma energia de criar alguma coisa, você tem um desejo de espalhar o seu germen, as suas sementes, a sua vontade, você precisa fazer isso em algum lugar. Não faz sentido? Então é por isso que o todo ele teve que se dividir nesses dois aspectos para que ele pudesse criar, começar o processo de criação, ou seja, o princípio de gênero. Vamos dar alguns exemplos? Eu vou dar um exemplo para você do átomo, para você ver como o princípio de gênero ele funciona em tudo. O Caibalion diz isso, tá? Que esse gênero masculino e feminino estão em todos os seres. Então todos nós temos os dois princípios. Os dois gêneros, o masculino e o feminino. Isso serve até para o átomo. Se você pegar o átomo, né, o átomo significa não divisível, são as menores partículas, os menores elementos que constituem a matéria. O átomo ele é formado por três corpúsculos. Né? No núcleo você tem os prótons e os nêutrons. Tá? O próton com carga elétrica positiva e o nêutron não tem carga alguma. E daí você tem o elétron que tem carga elétrica negativa e fica girando em torno do núcleo. O próton, ele representa, né, na nossa analogia, ele representa quem? Urano. Ele tem um desejo, ele tem uma energia inerente dele que ele quer cobrir, ele quer acontecer. Mas daí o que ele precisa? Lembra da mitologia que Urano tinha um desejo constante de cobrir Gaia? O próton é a mesma coisa, ele precisa sempre atrair a fêmea, né, o gênero feminino, que nesse caso seria o elétron. E o elétron também se sente atraído pelo próton. Quando você tem o próton e o elétron, e falando de outra forma, o próton ele tem um desejo de se transformar em um átomo, mas quando você tem os dois, você tem a reunião do gênero masculino e feminino, e daí você tem o surgimento do átomo. Da mesma forma que Urano e Gaia deram origem ao quê? Ao planeta Terra e todas as coisas que existem no planeta, segundo a mitologia grega. Aqui é igual, você tem um gênero masculino e feminino, você tem o surgimento de algo novo, que seria o átomo. Então é um outro exemplo de como que o gênero masculino e feminino funcionam no plano físico. Bem, eu quero encerrar agora, ir para a parte conclusiva do nosso pequeno episódio sobre o princípio de gênero, falando da mente. O princípio de gênero, ele se apresenta em todos os planos. Você lembra que no Caibalion nós temos três planos: plano físico, plano mental e plano espiritual. Nos três planos existe o aspecto do gênero masculino e do feminino. Bom, a pegada do canal Bora Pensar, você sempre sabe que eu trago uma teoria meio cabeluda, mas depois eu vou extrair ali o filé mignon para que nós possamos aplicar a vida. Então aqui eu quero pensar com você o seguinte: como é que nós vamos usar esse princípio de gênero? Através da nossa mente. A mente, para pensar comigo, a mente ela é Gaia. A mente é um grande útero. Útero do que, Romeu? De ideias. E quem que representa o gênero masculino? É o teu espírito, a tua vontade de querer o quê? O teu espírito, ele tem uma vontade constante de germinar Gaia. Gaia, que no caso da nossa mente, é a mente mesmo, né? A mente sozinha, ela não gera nada. Ela precisa do gênero masculino, que nesse exemplo seria o seu próprio espírito. Então, o teu espírito, a tua vontade, esse desejo que é dentro de você, está constantemente cobrindo a nossa mente. E daí surgem as ideias. O Caibalion até traz que existe uma
uma direção que isso acontece. São 3 etapas. A primeira etapa é a geração, que é o germen, a origem de uma ideia que começa a surgir ali na sua mente, que foi plantada pelo espírito. Depois você tem uma segunda etapa, que é a regeneração, que a sua mente começa a trabalhar nessa ideia, começa a aprimorar ela, até a etapa final, que é a criação, que é o quê? A realização é a ideia completa. Tá? Então, o que eu quero que você guarde do episódio de hoje é que a tua mente é Gaia. E a tua mente ela pode ser fecundada pelo Urano que está dentro de você, que é essa força que quer germinar, mas pode também querer ser fecundada pelo Urano de outras mentes. Ou, falando de outra forma, as pessoas, além delas terem os úteros, né, que são as suas mentes, elas também têm a vontade de disseminar as suas ideias em outras mentes. Então você sempre tem que estar esperto o seguinte: aquilo que você está gerando, criando na sua mente, foi coberto, né? Voltando à analogia do Urano, pelo seu Urano ou pelo Urano do outro, né? Você está criando filho seu ou você está criando filho dos outros? E como a mente da gente é muito poderosa, você pode estar criando coisas belíssimas, bacanas, que vão realmente te trazer algum tipo de benefício na vida, ou você pode estar criando o seu próprio inferno. E o pior, por ideias, né, que não foram suas, ou seja, está criando filho bastardo em sua mente. Bem, meus amigos, é isso. Agradeço vocês por assistirem este episódio. Se inscrevam no canal. Eu vou deixar um link aqui embaixo que você pode se inscrever em podcast, no Facebook. Me siga nas redes sociais, porque nem sempre o que eu estou produzindo são vídeos. Principalmente se inscrevam no Telegram. Eu criei uma continha no Telegram que eu vou compartilhar livros, vídeos, coisas que eu estou aprendendo na academia. Então eu vou ter uma interação muito mais intensa do que eu tenho aqui no canal do YouTube. Não que eu vá deixar de fazer os vídeos, muito pelo contrário, mas é a recorrência que no Telegram será maior. Então, se você gosta do meu trabalho e quiser me acompanhar, siga lá. Também, se você quiser dar um suporte, um apoio para o canal do Bora Pensar, faça uma pequena contribuição no Patreon, ajude a filosofia. E é isso. Desejo a você uma ótima semana, se cuide e até o próximo episódio, semana que vem, do Bora Pensar. Fui!